Vamos ver qual é a habilidade para essa aula de hoje. A habilidade é associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle preventivo de situações de riscos naturais. Ou seja, a gente vai ver aí, a gente vai fazer uma análise dos países que são desenvolvidos, dos países que são pobres, como que eles fazem o controle desses riscos naturais, né? Quando eu falo riscos naturais, eu estou falando de desastres naturais, furacões, tempestades, estou falando de erupções vulcânicas, terremotos. Como que cada país, ou seja, os países desenvolvidos lidam com isso? Como que os países pobres lidam com isso? É da mesma forma? Se não, por que que não? Então, é isso que a gente vai fazer, analisar na aula de hoje. Tudo bem? Eu acho que essa habilidade é bem tranquilinha aí, tá? Saber se o país desenvolvido lida melhor ou não com os desastres ambientais, ou se não tem nada a ver. Se vem um desastre ambiental, ele vai atingir da mesma forma, tanto o país pobre quanto o país desenvolvido, tá? Beleza? Então, ó, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês aí, assim, antes da gente começar, né? Só uma sensibilização. Daí fica à vontade para responder, hein? É, quais são os principais desastres naturais que acontecem no Brasil? Pense um pouquinho aí. O Brasil tem terremotos, Tornado, senhor? Tem tornado? tornados, tornado. Tornado é um fenômeno que é raro, mas acontece no Brasil. Sim, Tempestade, tornado. senhor? Sim, tem tornados no Brasil. São estado de São Paulo já teve tornado. Região de Indaiatuba, ali próximo a Campinas, já teve um tornado. Mas ele Eu é já mais vi já um, comum. senhor. Já viu? Já. Você Já passei já por viu, um. Tom? Já presenciou um? Já. Nossa, que bacana, hein? Esse é meu sonho, mas eu queria, assim, ver um que não fosse dentro da cidade, né? Eu queria lá no campo, afastado, para não dar problema para ninguém. Mas eu acho muito bonito, eu Na sou estrada, muito, um campão né? de terra. Eu vi na estrada em um campão de terra perto de Campinas mesmo. Ah, tá, entendi, entendi. É, costuma acontecer nesses locais também, viu? Áreas muito abertas, plantação de cana, ou áreas bem abertas, assim, onde acabam de colher a cana, fica só aquela parte de solo exposto, né? Normalmente acontece. Esses são, às vezes, um pouco menor. Na região do Paraná e Santa Catarina, gente, costuma acontecer mais, tá? Interior de São Paulo também, ali, divisa com o Paraná, tem uma ocorrência maior, tá? Maior assim, em relação ao que acontece no Brasil, que é raro. Mas se tiver que acontecer, normalmente é lá, tá? Paraná, interior de São Paulo. Beleza? Então, ó, esse é um. É um dos desastres naturais que pode acontecer, tá? Tornado no Brasil. Difícil, mas acontece. Qual outro desastre natural que pode ter no Brasil, que tem no Brasil? Vocês Tufão também, sabem. né, senhor? Deslizamento, senhor? Hã? Pode falar, Bianca. Deslizamento? Isso, Bianca. Os deslizamentos são os desastres assim que mais ocorrem no Brasil. Está associado ao quê, então? Está associado à chuva, certo? O Brasil é um país tropical, chove bastante. Então, os desastres aí, os deslizamentos é muito comum no Brasil, principalmente na época das chuvas, né? Que é o verão, aí dezembro, janeiro. Pode ter certeza, não é questão de prever, vai estar prevendo, não, vai acontecer. Vai acontecer de pessoas morrerem dezembro e janeiro, tá? Por quê? Porque todo ano isso acontece. Tem deslizamento, as pessoas que ocupam locais, têm a sua moradia em locais de vulnerabilidade, acabam sofrendo com isso. A gente vai discutir isso um pouquinho para frente, por que as pessoas ocupam esses lugares, tá? Mas é o que mais acontece. E outro desastre natural também que acontece no Brasil, os problemas, são os alagamentos, tá? Então, alagamentos e deslizamentos. Beleza? Então, tá. Eu poderia citar incêndios também, mas os incêndios no Brasil, eles são mais provocados por ação humana, tá? Não são os naturais, porque existem incêndios naturais também, viu? Tá? Mas no Brasil é mais a causa antrópica, feita pelo homem, tá bom? Então, desastres naturais fica aí entre alagamentos, deslizamento de terra, tá? Mais comum no Brasil. Mas vamos lá, gente. Deixa É eu bom, senhor. projetar aqui para vocês de novo, tá? Vamos lá, ó. Vamos ao conceito, então, de que é esses desastres naturais aí. Olha só. Um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso provoca diretamente ou indiretamente danos à propriedade
e ou faz um grande número de vítimas, tá? Então, isso aqui é um desastre natural quando é um evento físico da natureza que provoca isso. Tá legal? Por mais que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis, tá? Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, toda a busca por conhecimento e desenvolvimento nessa área, tá? De tentar prever esses desastres naturais, ainda é muito difícil, porque eles são totalmente imprevisíveis. Por que eles são muito imprevisíveis? Porque eles demandam ou está muito associado a muitos elementos, tá? É dependente de muitos elementos, tem que levar em consideração muitos elementos. E às vezes encaixar esses elementos aí é difícil. Então é difícil prever que vai acontecer com exatidão em determinado local, em determinada hora, tal desastre natural, tá? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Por enquanto não temos tecnologia tão avançada para isso, embora haja aí um desenvolvimento nessa área. Tá legal? Olha aqui, ó. Os desastres naturais são fenômenos naturais que representam a mudança de ciclo na Terra, ou seja, os desastres naturais também, eles ocorrem por uma questão natural do planeta. O planeta, como você já sabe, ele não é estático. Desde que ele foi formado, ele vem passando por transformações e continua com as transformações. Basta pegar aquele exemplo prático lá da movimentação das placas tectônicas, né? Da deriva continental. Ainda continua, tá? O planeta ainda continua com movimentos, tem dinâmica, diferentemente, por exemplo, de outros planetas que estão totalmente mortos, digamos assim, do ponto de vista geológico. Não tem mais uma dinâmica interna, é apenas uma bola de rocha. Não é o caso do planeta Terra. Ele tem movimentos, tem uma atmosfera que é muito dinâmica, tem o interior do planeta que é muito dinâmico, então ele passa por transformações. E essas transformações acabam provocando eventos. E esses eventos, se atingir a população, seja aí na estrutura, nas propriedades, ou mesmo fazendo vítimas, né? Aí a gente vai dar o nome de desastres naturais. Tá bom? Então, essa aí é a ideia principal. E aí está associado, então, ao ciclo próprio do planeta. No entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa. Ou seja, o planeta, o homem consegue saber que houve eventos lá no passado de desastres naturais. Isso é fácil para os geólogos saberem, porque eles analisam as rochas, a composição, a maneira como as camadas estão sobrepostas. Tudo isso eles fazem um levantamento e sabem se houve um grande desastre natural no passado. Tá? Só que eles também sabem que existem certos intervalos que esses eventos acontecem. Atualmente, isso vem se intensificando. E aí a pergunta é, por quê? Chega-se à ideia de que o homem esteja interferindo nesse ciclo natural do planeta. E esses desastres vêm acontecendo com mais frequência. Tá? Então, tá aqui, ó, a ocorrência tem aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente. Tá? Muitos desastres têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global, ou seja, aqueles desastres naturais do tipo furacão, tempestades, esses ligados mais à atmosfera, esse está muito associado já à ação do homem. O homem tem provocado um aquecimento na atmosfera, dos gases atmosféricos, e isso tem intensificado a presença de furacões, por exemplo. Sabiam disso? Que a incidência de furacões tem aumentado no mundo e furacão está associado ao aumento de temperatura, tá? Quanto maior a temperatura e mais alta maior o número de furacões e tempestades vai ter também, tá? Isso aí a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Beleza. Ó, tá, vamos ver então, quais os tipos de desastres naturais aí estão associados ao quê? A quais fenômenos naturais? Vamos lá. Olha aqui, ó, os tipos de desastres naturais. Vamos começar então com as tempestades, tá? Olha só, como que configura uma tempestade? As tempestades são chuvas, pode ser neve, granizo, areia, raios, tudo isso é tempestade, tá? Não é só aquela de água, não. E pode ser altamente destrutiva. O Brasil é um dos países que tem mais tempestade de raio no mundo, tá? Tempestade de areia nas regiões mais desérticas existem,
tá? Tempestade de granizo, o estado do Paraná é muito atingido por tempestade de granizo na época do verão, tá? E alguns países aí onde a neve é mais intensa também acaba provocando muitos prejuízos, tá? Pode ser altamente destrutivas dependendo da quantidade precipitada, ou seja, dependendo da quantidade que cai ou que movimenta, no caso da tempestade de areia, tá? E da força também. Podem levar a situações catastróficas, tal qual o deslizamento de terras, como a gente tinha comentado aí, né? Deslizamento, que a Bianca falou. Deslizamento de terra no Brasil é muito comum, provocado aí por chuvas fortes, tá? Aqui também, ó, deslizamento de gelos, não é o nosso caso, que o Brasil é um país tropical, né? A caída de árvores, isso aqui é muito comum, tá? Inclusive, o ano passado teve uma pessoa que morreu porque ele viu que estava ventando muito, estava vindo a tempestade, ele foi tirar o carro dele, que estava em frente lá a uma loja que ele tinha ido. Foi ele entrar dentro do carro, a árvore caiu dentro do carro. Acabou matando, tá? Então, essas situações aqui, elas acontecem também. Ó, torres de energia e várias outras situações aí. Então, a tempestade, o que é a tal da tempestade aí? São diversos tipos, mas vamos focar aí na tempestade mais comum, que é de chuvas, tá? É assim, os países tropicais costumam ter uma incidência maior de tempestades. Por quê? Porque os países tropicais, gente, estão numa região do planeta onde é mais aquecida pelo Sol. Se essa região do planeta é mais aquecida pelo Sol, ela vai fazer com que as águas, seja ela do continente, né, lagos, rios, ou mesmo do oceano, aquecer mais. Se elas aquecem mais, gera mais evaporação. E essa evaporação forma mais nuvens. E aí, nós temos a precipitação, as chuvas, tá? Então, quanto mais energia solar a parte do planeta recebe, mais nuvens vão formar, e aí vai ter mais chuvas também, tá? É por isso que as tempestades estão mais situadas nos países aí tropicais e na região também dos trópicos, né? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Vamos ver agora outro fenômeno que provoca desastres naturais, agora ligado, né, à crosta terrestre, à litosfera, que são os terremotos e os maremotos. Tá aqui, ó. Também chamada de abalos sísmicos, representam fenômenos de vibração brusca, uma vibração. Lembra que as placas elas estão em contato uma com a outra. Imagine que aqui tem uma fissura, né, da placa, um encontro de placas aqui. Elas estão em contato, não é que elas estão afastadas, elas vêm e se chocam. Não, elas estão em contato uma com a outra, só que pressionando uma contra a outra. O que acontece? Dá uma vibração brusca, né, um deslocamento. Esse deslocamento aqui provoca um abalo sísmico. Tudo bem? É brusco e passageiro na superfície terrestre, que ocorre por meio de movimentação das placas rochosas, bem como da atividade vulcânica também, né? Quando o vulcão também entra em erupção, ele também provoca um abalo sísmico ali naquela região, tá? E aí, se isso acontecer no continente, a gente chama de terremotos. Se acontecer, esse fenômeno acontecer numa crosta oceânica, né, nós temos aí o maremoto, tá? Os maremotos. Maremotos são essas vibrações no oceano, que pode ou não gerar tsunami. Vai depender da intensidade aí do abalo que aconteceu lá no oceano. Ele pode ou não gerar tsunami. Lembrando que essa palavra é uma palavra japonesa que significa onda gigante, tá? E aí, os tsunamis são os terremotos que acontecem dentro dos mares, provocando imensos deslocamentos, ou deslocações, né, de água. Tudo bem? Beleza. Então, aqui também tem um fenômeno que é natural, que o homem não controla, não tem como ele controlar. Opa, vai acontecer um terremoto ali, vamos parar esse terremoto. Não existe, gente. Não existe. E muito menos conseguir parar um tsunami também. Não tem como, tá? Pode ser que futuramente, quem sabe, o homem crie uma tecnologia capaz de fazer esse controle. A gente chama de controle. Controlar a natureza. Nós não temos ainda essa capacidade. Estamos ainda tentando prever. A gente nem prever direito a gente consegue, né? Imagine controlar. Se as forças são monumentais, o homem não tem tecnologia para isso. Olha só aqui que interessante, ó. Vamos para agora outros fenômenos ligados à atmosfera, tá? Aqui são fenômenos um pouco mais intensos em relação à tempestade.
A tempestade pode ou não se tornar furacões, ciclones e tufões. Beleza? Então, ó, são eventos atmosféricos ligados à tempestade com alta intensidade. Então, aqui, ó. Fenômenos intensificados pelas massas de ar, no quais, dependendo da força, que atingem, pode arrasar cidades inteiras. Então, imagina uma tempestade. Agora, imagina uma tempestade muito forte. Daí a gente chama de furacões. E ele também costuma ter um movimento característico, né? Uma silhueta, né? Espiral, tá? Isso acontece devido a como as correntes de ar interagem, tá? Nós temos a corrente de ar interagindo com o movimento de rotação do planeta. Por isso que forma essa forma aqui helicoidal, né? Essa espiral aqui. Tudo bem? Lembrando aí que eles têm movimentos contrários no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul, tá? No hemisfério norte aqui, ele vem no sentido anti-horário, ó. E no hemisfério sul, furacão Catarina, que atingiu Santa Catarina e Rio Grande do Sul no Brasil, lá no ano de 2000 e pouco, né? Também fez um desastre, foi um furacão, atingiu o Brasil, tá? Recebeu o nome de Catarina. E aí, tem esse movimento sentido horário aqui. Tá legal? Beleza. Gente, esses nomes aqui, ó, furacão, furacões, ciclones e tufões, eles são basicamente o mesmo fenômeno, só recebem nomes diferentes dependendo da localidade. Lá na região da Ásia, né, ali China, Japão, o nome é tufão, eles falam tufões, tá? Aqui na América, né, América do Norte, é chamado muito de furacões. E os ciclones ali na região da Índia, né, sul daí no Mar Índico, eles acabam chamando de ciclones. No Brasil também acabam chamando de ciclone aí. Beleza? Essa é a diferença entre eles, basicamente. Ó, esse furacão Andrew aqui, ó, fez um estrago lá na região do Caribe, Estados Unidos, assim como o furacão Katrina, né? O Katrina, não é Catarina, viu? Catarina foi no Brasil. O Katrina atingiu os Estados Unidos, foi um dos maiores que teve recentemente, lá em 2005, tá? 15 anos atrás, mas acabou com a cidade de New Orleans, tá? Destruiu casa, inundou, alagamento e tudo lá, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Esses também são fenômenos naturais que provocam aí desastres naturais. Outro que a gente não costuma pensar, tá? Que é um desastre natural, mas são as secas, tá? As secas também, gente, é um fenômeno natural e que provoca desastres naturais, tá? Ó, intensificada nos últimos anos com o aquecimento global, a seca tornou-se um problema enfrentado por muitos grupos pelo mundo, tá? Grupo de populações. Dessa forma, as alterações climáticas têm demonstrado que diversas foram as consequências das ações humanas durante séculos no planeta, né? Desde que o homem passou a utilizar os combustíveis fósseis em larga escala, eu estou falando de revolução industrial, usando carvão mineral, né? Há uma coincidência, porque o homem passou a usar esse combustível, passou a industrializar, né, inventar a máquina a vapor, e por incrível que pareça, foi nessa mesma época em que a temperatura do mundo começou a aumentar. Olha que coincidência, né? Aumento de CO2 na atmosfera começou a aumentar, e a temperatura também começou a aumentar. E mais, estudos provam que o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, o CO2, ele tem a capacidade de prender calor. Em suas moléculas. Então, se tiver muito dessas moléculas na atmosfera, mais do que deveria, né, vai prender mais calor, o que forma aí o tal do intensificação do efeito estufa, tá? Aquecimento global. Beleza? Então, o homem agindo aí também alterando e provocando, né, certas catástrofes em determinadas regiões aí. Sobretudo na África, tá? Na África eles sofrem muito com as secas. E o interior do Nordeste no Brasil também, né? O oeste dos Estados Unidos também sofre com a seca e várias outras partes do mundo. Tudo bem? Olha aqui, ó. A questão aqui do processo de desertificação, vocês vão estudar lá na terceira série, né? Vocês vão estudar a África, e a gente sabe que tem uma região que está se desertificando, assim, de maneira acelerada, e tem todo um olhar científico em cima daquela região chamada Sahel, tá? Vocês vão estudar lá na terceira série. Então, tem intensificado o processo de desertificação também. Isso gera catástrofes para os seres humanos.
Tudo bem? Vamos lá, ó. Mais uma aqui. Erupções vulcânicas, outra ligada à litosfera, tá? As erupções vulcânicas. Esse aqui é um pouco mais difícil de provocar, mas assim, quando há uma cidade próxima a um vulcão, aí a chance de ter desastres naturais é maior, tá? As erupções vulcânicas são perigosas na medida em que a lava expelida pelos vulcões é tão quente que pode destruir comunidades, né? Vegetais, animais, dependendo do local aí, foi o que eu falei, né? Se tiver uma ocupação humana próxima a um vulcão, por exemplo. A gente chama de área de vulnerabilidade, ó. Existe uma cidade próxima a um vulcão e ali ela é vulnerável. Se aquele vulcão entrar em erupção, vai ter problema, né? Tudo bem? Então, vou citar o caso aí da cidade de Pompeia, né? Lá no primeiro século dessa era, né? Pompeia, cidade na Itália, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e aí pegou a cidade de surpresa, acabou com a cidade inteira, soterrou a cidade inteira, tá? Um caso mais recente foi na Colômbia, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, um vulcão, não me recordo o nome dele agora, mas ele entrou em erupção e o cume dele tinha neve, né? Tinha neve, o cume dele era um vulcão alto. Quando ele entrou em erupção, o que aconteceu com essa neve? A neve derreteu. E virou água e desceu morro abaixo, né? Não desceu lava, né? Não desceu lava, mas desceu toda aquela neve que estava lá em cima, ela derreteu e desceu como enxurrada de lama. Mas assim, acabou com a cidade inteira ali, que estava logo abaixo do vulcão. E isso aconteceu de madrugada, o que gerou aí um número de vítimas muito grande, muito grande. Foi a lama que desceu assim e soterrou a cidade, né? Fez o acidente de Mariana aqui em Minas Gerais parecer bem pequeno. Tudo bem? Então tá aí mais um exemplo de um fenômeno que é natural, que o homem não controla, não tem o controle e pouco se consegue prever quando é que vai acontecer, causando um desastre natural. Tá? Ó, vai prestando atenção no que eu estou falando e vai pensando se o país é desenvolvido ou se não é, porque depois a gente vai chegar nessa discussão aí, tá? Se o número de vítimas é maior ou menor em país pobre ou em país rico, tudo bem? Olha só aqui, ó, último tipo aí de desastre são as inundações, tá? Tá aqui, ó, as inundações ou enchentes são fenômenos da natureza intensificados pela ação humana, como a gente já viu, né? O homem está alterando o clima, está deixando mais quente, chove mais, portanto, mais água, tá? E aí, ó, vem aumentando de maneira significativa nas últimas décadas. Um exemplo é o excesso de lixo, né? Que a gente sabe que o excesso de lixo no ambiente urbano acaba por, digamos assim, favorecer os alagamentos, né? Porque entope bueiro e aí a água deve escorrer, não escorre, fica acumulada. A gente tem um exemplo clássico e muito claro em Rio Claro, né? Rio Claro aí, ele, na época de dezembro, janeiro, época das chuvas, né? No verão, a gente sabe que a Avenida Visconde de Rio Claro vira um rio, né? Vira um rio ali, não tem como atravessar ela, né? Porque é muita água, gente. A água cai numa região pavimentada, ela não infiltra no solo. O que ela vai fazer? Ela vai escorrer. E ela vai escorrer para as regiões mais baixas. Ui, pode falar. A 3A, perto do Paulistão também. É que a minha avó mora lá perto, né? Sim. E... então, são as regiões baixas, né, Lu? Todas as regiões baixas, ela costuma acumular a água dentro de um ambiente urbano, né? Ambiente urbano está pavimentado, você vai ter asfalto. Então, o que acontece? Em vez da água infiltrar, ela vai escorrer. Só que aí, às vezes, os bueiros, se estiver entupido, não vai dar conta de escorrer toda essa água, ela vai acumular, o que provoca grandes enchentes. Tudo bem? Sim. Olha aqui, ó. As enchentes e inundações causadas pelo aumento da quantidade de chuvas e impedimento das evacuações, né, no caso do escoamento da água, provocam desabamentos que podem levar à morte de milhares de pessoas, além de grande destruição. Tá? Então, isso aqui provoca sérios danos nas estruturas das casas também, os alagamentos. Tá? Lembrando que o que mata a pessoa aí, nesse caso do alagamento, pode ela morrer por afogamento, né? Mas também por questão de uma casa desabar, por exemplo. Tá legal? Deslizamentos e aí as inundações. Tá legal?
Então, gente, esses aqui são os tipos de desastres naturais associados a um fenômeno da natureza, seja ele atmosférico ou da litosfera, tá? Da crosta terrestre. Muito bem. Olha aqui, vamos avançar aqui agora, vamos fazer uma relação entre desenvolvimento e os riscos ambientais, tá? Antes de eu iniciar aqui, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram colocar, ou tem alguma coisa que vocês gostariam de falar para acrescentar na aula? Ou eu posso dar prosseguimento? Nenhuma dúvida, senhor. Tranquilo, senhor. Pode prosseguir. Tranquilo. Tá legal, então vamos lá. Ó, é aqui que vai estar concentrada agora a nossa questão da habilidade ali, tá? Associar o padrão de desenvolvimento aos riscos ambientais. Ó, preventivo, tá? Essa palavra de prevenção, controle, o homem consegue controlar a natureza, em que sentido, tá? Então vamos ver o que acontece aí, ó. Olha que informação importante. Os países mais desenvolvidos, de forma geral, eu estou dizendo de forma geral, sofrem menos com os desastres naturais. Ah, é porque a natureza, então, é boazinha com elas? Não, a natureza não escolhe, gente. Vai acontecer onde tiver que acontecer, no momento que tiver que acontecer, tá? Não é por isso. Por quê? Porque, normalmente, esses países, primeiro, são diversos fatores, mas, primeiro, eles ocupam áreas de menor vulnerabilidade, ou seja, não eles, né? A população. A população tem as suas áreas urbanas em regiões menos vulneráveis. Basta imaginar o seguinte: Estados Unidos tem favela em morro? Vocês sabem se tem ou não? Não, não tem. Não tem um morro com favelas, tá? Então, esse é só um exemplo. Pode parecer básico o exemplo, mas é um exemplo. Tem áreas pobres lá? Tem. Tem áreas de pessoas com baixa renda, né? Que mora, mas se vocês forem ver que bairros são esses, a maneira como esses bairros são, você vai ver que não é área vulnerável, né? Eles não moram perto de rios a ponto do rio alagar, eles não moram em regiões inclinadas, né? Em morros, porque é mais organizado, digamos assim, o espaço urbano deles. Tudo bem? Então, são países desenvolvidos. Outra coisa, ó, investem em tecnologias inteligentes, capazes de diminuir, não acabar, para diminuir, e até evitar desastres naturais que provoquem mortes, tá? Então, assim, eles investem em sistemas de alerta, tá? Sistema de prevenção, de modo que eles consigam avisar com um tempo antes o que vai acontecer, tá? Sabe quando os furacões, a época de, né, a temporada de furacões nos Estados Unidos, tá agora, assim, é agosto, setembro, né? Outubro é época de temporada de furacões, na região do sul dos Estados Unidos, Miami, né? Então, eles já têm todo um sistema de alerta, eles estão monitorando quando o furacão está lá no oceano. Quando vai chegando próximo a Cuba, vai chegando ali na região do Caribe, eles já estão monitorando isso, se vai ter força o suficiente para chegar nos Estados Unidos. E se chegar, eles conseguem avisar com antecedência também, e aí o pessoal se abriga ou sai da região, né? Então, eles têm essa capacidade, lógico, nem sempre conseguem evitar os prejuízos, porque as casas lá, gente, elas são destruídas quando esse furacão chega lá, né? Às vezes ela chega como tempestade forte, mas mesmo a tempestade forte também destrói, tá? Então, assim, é um pouquinho diferente quando atinge um país com certo grau de desenvolvimento, eles são capazes de prever um pouco antes, tá? E aqui também, ó, investe em tecnologia de prevenção, foi o que eu falei, né? Para detectar possíveis eventos naturais que possam ocorrer danos à infraestrutura e às pessoas, tá? É aquilo de saber fazer um estudo antecipado, ter conhecimento, primeiramente, ter tecnologia e conseguir fazer o estudo prévio se aquele evento vai atingir ou não o país deles, tá bom? Então, a gente consegue perceber que um país pobre, vamos pegar um país pobre da África aí, por exemplo, um que atinge também por tornado, não pegar da África não, que a África não atinge por esse fenômeno, né? Vamos pegar um país pobre da Ásia, sei lá, vamos pegar Tailândia, por exemplo. A Tailândia vai atingir por um tornado, ele não tem a mesma capacidade de fazer um estudo prévio se esse furacão vai atingir, que força que vai atingir, o que se deve fazer. Não é só saber, vai atingir, beleza. Qual que é o plano? Vai ter um plano de evacuação? As pessoas vão sair do local? Para onde elas vão? Tem abrigo? Não tem abrigo?
Tudo isso vai fazer com que se as pessoas morram ou não, tá? Evite as mortes, tudo bem? Sim, a Tailândia não vai ter essa capacidade que os Estados Unidos têm, tá? Então, você vê a diferença entre um país desenvolvido e um país que não é desenvolvido. E a chance de alguém morrer num país pobre, ela é maior, tá? Então, ó, essa aqui são os porquês aí. Vamos ver o que é esse controle, tá? Que os países podem fazer. Normalmente, quem faz esse controle passivo, ou quem tem o controle passivo mais desenvolvido, são os países mais ricos, tá? Eles conseguem fazer esse controle. Então, vamos lá. O que é o tal do controle passivo? Para falar no controle passivo, eu preciso dizer primeiro o que é o controle ativo, tá? E aí, o controle ativo pressupõe agir na natureza, no sentido de controlá-la. Agora, seja sincero comigo, o homem consegue controlar um terremoto? Consegue falar, opa, não vai ter terremoto. Ou então, opa, vulcão, fica quietinho aí, não vai ter erupção, não. Consegue Não, fazer isso? senhor, não Consegue consegue. falar para um tornado? Consegue falar Não para um consegue. tornado, opa, Não, né? Consegue? Não consegue, né, gente? não, Esse é senhor. controle ativo. Quando o homem conseguir, a gente vai poder falar de controle ativo. Mas, até então, por enquanto, não. Então, resta ao homem fazer o quê? Não vai falar o homem, né? A humanidade. Resta à humanidade fazer o quê? Praticar o controle, o quê? Passivo. O que é o controle passivo? Busca mais a prevenção. Então, é assim, ó, eu saber de antemão que pode acontecer e que se acontecer eu vou fazer o quê? Então, é se preparar, tá? Para quando acontecer, ter o mínimo de prejuízo possível. Isso é o controle passivo. O Brasil tem controle passivo para deslizamento de terra? Tem. O Brasil tem. Tá? O Brasil tem controle passivo para inundações? Tem também. Vocês já ouviram falar disso? Que há um alerta horas antes de uma chuva ou de uma tempestade? Vocês já receberam um MSN no celular de vocês falando, fica em casa, vai chover forte? Quem já recebeu uma mensagem Não, senhor. dessa? Então, quem é que faz isso? É o tal de um órgão chamado de Defesa Civil. A Defesa Civil, ela é responsável por estar controlando, estar de olho nesses eventos. Isso é um controle passivo, gente. Eles estão lá monitorando o tempo todo, vai formar a formação de nuvens pesadas, de chuva pesada, faz com que eles alertem, né, a população, mandando o sinal, né, pelo celular, ou, como acontece lá no Rio de Janeiro, eles ativam a sirene. Uma sirene é tocada, tá? Para o pessoal sair das casas, essas casas que ocupam locais de grande risco, né? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tudo bem? Como é a situação. Então, acontece isso. Esse é o controle passivo. É tentar se antecipar a um possível fenômeno que possa causar um desastre natural. E aí, fazer com que ou haja menos destruição aí do ambiente ou preservar a vida. Tudo bem? Então, olha só isso aqui, ó. Vamos analisar algumas imagens aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma plaquinha de tsunami, né? Perigo, tsunami. Isso aqui tem nos países que sofrem, né? Fala assim, ó, essa região onde você se encontra, ela é suscetível a tsunami. Então, se houver um alerta e você estiver nessa região aqui, saia daí o mais rápido possível, vai para regiões altas, né? Aqui, ó, regiões um vulcão pode entrar em atividade, então é uma plaquinha também. Olha aqui, ó, os altos-falantes aqui para sirene no Morro do Rio de Janeiro, tá? Essas sirenes aqui, elas são tocadas, alertadas pela Defesa Civil, quando há uma tempestade que pode provocar deslizamento. Olha aqui também locais que vão receber pessoas, ó, ponto de apoio, tá? Quando as pessoas ficam desabrigadas. O que é o desabrigado? É aquele que perdeu sua casa, né? Desceu morro abaixo a casa. E aí ele ficou desabrigado. Então tem que ter esse centro para receber a população. Às vezes recebe a população no ginásio, tá? Ó, região de Petrópolis, né? Região de Morro, no Rio de Janeiro, município de Petrópolis. Tá legal? Então, gente, esse aqui é um controle passivo, faz parte do controle passivo, né? Em 2012, eu fui no Chile, né? Fui lá no Chile fazer uma viagem ao Chile, fui conhecer lá, né? E aí, quando eu estava no litoral, né, Oceano Pacífico, né, lá do outro lado, tinha umas placas lá, né, perigo, tsunami, e aí as plaquinhas estavam, ó, até tal região, até tal local, porque é uma subidinha assim, né, é uma descida até o litoral, mas você sobe para ir para outra região.
E aí, 20 metros de altitude é onde você está seguro. 20 metros de altitude. Então, tinha as plaquinhas lá, né? Perigo, tsunami, área de ocorrência de tsunami. Aí, beleza, você saía dessa, opa, não vou ficar nessa área não, né? Tsunami aqui, beleza. Aí você subia, né? Você ia para os morros, para as montanhas, né? Lá para a Cordilheira dos Andes. Aí chegava lá na cordilheira, bonitas cordilheiras. Aquilo sim que é montanha, né? No Brasil não tem montanha, não. É enorme aquelas montanhas lá. Aí tem a placa, cuidado, vulcões. Aí você, opa, eu saí de lá do litoral, com medo de tsunami. Aí eu venho para as montanhas, tem vulcão? Eu vou então para o centro. Aí chegava no centro, tinha a placa lá, área de ocorrência de terremoto. Aí, gente, como é que vive no país desse, né? Tsunami, vulcões e terremotos, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, é só para mostrar para vocês que esses países que sofrem com esses eventos, eles costumam ter suas sinalizações, seu controle passivo. Lógico, quanto mais desenvolvido é o país, mais esse controle passivo ele funciona. Tá? Essa é a diferença de um país rico para um país pobre. O país rico ele tem condições de fazer um sistema de controle passivo mais refinado, que funciona mais. Tá? E o país pobre, às vezes, nem tem. Né? Nem tem. Se a gente pegar um país extremamente pobre aí, lá na África, né, que tem ocorrências de vulcões ou terremotos, eles não têm um sistema de alerta assim. E aí fica lá, aconteceu, e a pessoa deram o azar de estar na hora errada, no lugar errado, né? Então, essa é a Complicado, diferença. né, senhor? Complicado, complicado. Então, a gente vê que o desenvolvimento aí, social, econômico, ele também evita a morte, no caso, né, por desastres naturais. Tá, deixa eu só avançar aqui que eu quero voltar nessa discussão aí, tá? País rico, país pobre. Beleza, vamos ver alguns dados agora aqui, tá? Vamos analisar alguns dados aqui, ó. Eu pus aqui um link, eu já vou abrir esse link aqui, tá? Vamos só dar uma olhadinha nas imagens primeiro aqui. Olha aqui, ó, alagamento, essa aqui é a famosa Marginal Tietê, né? Marginal Tietê aqui está o Rio Tietê lá em São Paulo, alaga bastante aí. Aqui nós temos olha, gente, isso aqui é um deslizamento de terra, pegou essa região aqui, ó, esse bairro inteiro aqui da cidade. Olha o que aconteceu, você arrasa, mas arrasa tudo, tá? Não fica nada. Então, a lama, quando ela desce como uma enxurrada muito forte, né? Sai levando tudo, tá? Se isso acontece de madrugada, nossa, né? Agora, como prever algo assim? Se a gente sabe que essa região aqui é inclinada, ela até que tem uma certa vegetação, a vegetação protege, viu, gente? Mas não protege assim 100%, tá? E aí, a defesa civil desse país aqui, por exemplo, ela devia saber o risco de deslizamento dessa região, tá? E emitir alerta se estiver chovendo uma quantidade tal. Ele falou, gente, fica esperto, é melhor não ficar na casa, vai para a casa de um parente, para a casa de outro local, vai para né? Se abriga em outra localidade, enfim. E aí, isso acontece. Aqui é numa estrada, tá? Um deslizamento de terra também, ó, olha que tá com vegetação, hein? Se não tivesse, seria muito mais aí o desastre aqui, o deslizamento de terra, tá? Aqui nós temos um alagamento. Essa aqui é uma foto de Nova Orleans, quando o furacão Katrina passou lá em 2005. Olha como ficou a região aí, toda alagada, tá? Depois que o furacão se tornou tempestade, depois que a tempestade parou, ficou toda destruída aí, tá? Alagada. Se perdeu tudo. Essas casas aqui normalmente são de madeiras. Casas dos Estados Unidos são de madeira, tá? Eles não fazem casa de alvenaria que nem no Brasil. Tijolo e cimento. Tá. E aqui é um outro desastre natural. Nós temos aqui a erupção não, né? Mas o derramamento de lava lá no Havaí, que aí atingiu esse bairro aqui, né? A região ocupada. Então, nós temos aqui o loteamento, algumas casas, né? Tem uma imagem impressionante de uma lava chegando a uma piscina de uma casa, gente. A lava chegou na piscina, entrou dentro da piscina lá, evaporou a água assim, ó, né? E aí, são várias imagens muito interessantes. Quem quiser dar uma olhada, pesquisa lá no Google depois, tá? Erupção não, mas derramamento de lava no Havaí. E aí, isso foi recente, tem alguns anos atrás, tá? Vocês vão ver imagens impressionantes, assim, tá? Porque o Havaí é uma ilha vulcânica no total, né? Ela é uma ilha vulcânica. Imagens impressionantes aí. Então, olha só, eu vou a esse link aqui agora, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse link é da Exame, tá?
né? Tem revista também, mas isso aqui é uma revista online, uma revista de notícias e tal. E aí, ó, trazendo para você os desastres naturais. Aqui são os mais recentes para os mais antigos, tá? Vamos começar aqui dos mais antigos aqui, ó. 10 de agosto de 2020. 10 de agosto, há um mês atrás exatamente, ó. Vulcão entra em erupção na Indonésia e provoca nuvem gigante de cinzas. Olha que interessante aqui, ó. Eu não vou abrir não, tá, gente? Eu não vou abrir essa reportagem não. Depois, se vocês quiserem abrir, tá? É mais para trazer a manchete para vocês dos desastres naturais que estejam acontecendo atualmente, né? Próximo aí da nossa data. Olha que dia 10 de agosto também. Vazamento de óleo ameaça mar cristalino. Aqui já é um evento, é uma catástrofe ambiental, tá? Não natural, mas ambiental porque esse óleo foi derramado por um navio. E aí tem a ação do homem. Bombeiros vão retomar buscas em Brumadinho a partir desse mês, ó, dia 10 de agosto também. Ou seja, olha só, até esse exato momento não achou todos os corpos, tá, do desastre ambiental também, foi provocado pelo homem, né, até porque a barragem construída pelo homem que estourou, tá, e aí a lama cobriu grande parte da cidade lá, matando muita gente. Tudo bem? Aqui, 2 pessoas morrem durante combate a incêndios na Califórnia. Olha aqui, gente, isso aqui, nessa época do ano também lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tem muito incêndio. Todo ano é a mesma coisa, tá? Incêndio. Assim como tem incêndio aí no Pantanal e na região amazônica, eles também têm bastante incêndio lá, tá? Outro desastre aqui. Esse aqui eu não estou por dentro, se foi uma questão natural, porque acontece lá, os incêndios naturais, é muito comum, mas eu não sei se isso aqui foi provocado por ação humana. Dia 26 de agosto, furacão Laura, né? O furacão Laura se fortalece e deve gerar tempestades catastróficas. Olha os Estados Unidos aqui. Aqui é Miami, tá? Aqui é o Texas, né? Ele está bem nessa região aqui entre o México e os sul dos Estados Unidos aqui. Tá bom? Então, essa região aqui tem muitos furacões. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha o tamanho disso aqui, tá? Quando a gente está em solo, a gente não enxerga esse formato do furacão redondo, a gente só vê tempestade. Ele é tão enorme, olha aqui, ó, né? A gente não enxerga o formato redondo dele, porque a gente enxerga de formato, né? O vórtice, né? O vórtice é tornado. Tornado a gente enxerga o vórtice, porque ele é pequeno, é local. E também ele só acontece no continente, né? Furacão não, furacão ele se forma no oceano e aí ele pode ir em direção ao continente. Furacão Laura atinge os Estados Unidos com ventos de 240 km por hora, é muita coisa, tá? Aqui, ó, forte ciclone extratropical pode trazer ventania temporais no Rio Grande do Sul, tá vendo? Já chama de ciclone aqui, ó. Então, ciclone formando no oceano e aí atingindo aí a região do Rio Grande do Sul. Olha, derrubou poste, algumas casas, tá? Olha aqui, ó, tufão. Tufão atinge as duas Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a chamam de tufão lá na Ásia. Fazem milhares irem a abrigos, né? Deixaram desabrigadas as pessoas. Sertão de Pernambuco registra pelo menos 10 tremores de terra em 24 horas. Vocês viram isso, né? Semana passada aí, ó. Ó, semana passada, né? Isso aqui é de ontem. 9 de setembro, ó, de novo, porque isso vem acontecendo já há uma semana. Mas essa daqui é de ontem, ó. 9 de setembro, tá? Voltou a ter tremores novamente, ó, 10 tremores. Então, fala, pessoal, mas terremoto não é só encontro de placa e o Brasil está no meio da placa? Gente, o terremoto ele pode acontecer no meio da placa também, são os tremores, tá? Chama de terremoto, tremor. Por quê? Porque embaixo da placa, imagina que o Brasil está no meio da placa. Embaixo da placa também tem força, a força das correntes convectivas. Lógico que o tremor maior, isso acontece quando há aí um movimento brusco, né, da placa, do encontro. Mas quando ela está no meio ali, ó, o Brasil está no meio, ela também sofre movimentos da corrente. E esse balanço aí, a gente chama de tremor, tá? Acontece também. E aqui, ó, voltando ao incêndio, né, o assunto dos incêndios, devastam a costa, né, a costa oeste dos Estados Unidos e deixam 6 mortos, tá? Há uma reportagem que diz que alguém foi fazer também incêndios, foi provocado porque alguém foi fazer um chá de revelação. Pode uma coisa dessa, gente? Um chá de revelação pôs fogo lá na floresta, lá, porque essa época do ano é muito seca, né? E aí foi um dos incêndios lá.
Beleza? Eu vi isso aí, senhor. E viu, né? Então, que loucura. Um chá de revelação revelou aí o grande incêndio, né? Olha que coisa. Mas, enfim, aí eu trouxe aqui para vocês essas reportagens mais recentes, só para contextualizar, trazer vocês para a nossa realidade, o que tem acontecido no mundo. Tá bom? Então, vamos aqui, ó, voltando aqui. É isso. Acabou. Acabou, infelizmente acabou. Tá. Deixa eu só recapitular rapidão aqui, O que foi a aula de hoje? De repente, um colega que não participou perguntou, o que o professor deu na aula de hoje? Lá, vocês vão falar o quê? O professor deu aula sobre riscos, prevenção de riscos a desastres naturais. O que são desastres naturais, como eles acontecem, como eles estão associados aos fenômenos da natureza, e se esses fenômenos eles provocam mais desastres ou mais mortes em países ricos ou pobres. Costuma acontecer mais nos países pobres. Por quê? Porque o controle passivo lá não é tão eficiente. O controle passivo é mais eficiente nos países envolvidos. Embora, né, não é lá uma coisa que vai garantir a vida de todo mundo. Acontece também de, em países ricos, as pessoas morrerem por desastre. Outra coisa, dependendo da localidade onde está o espaço urbano, né, o bairro, as casas, dependendo de onde ela se localiza, pode ou não sofrer aí os desastres naturais com mais intensidade. Exemplo, Rio de Janeiro, há uma ocupação muito grande em uma área que não deveria estar ocupada. Os morros do Rio de Janeiro, gente, não deveriam estar ocupados, porque não é lugar para ocupar. São áreas suscetíveis a deslizamento. Processo natural, tá? É área de... A gravidade está atuando ali. Então, se chove muito, aquilo fica muito úmido, você perde a consistência, aquilo desce, gravidade puxa. E se tem casa lá, né? Ainda mais que para construir casa você tem que tirar a vegetação. E a vegetação é o pouco que segura. E aí você vai ter deslizamento. Tudo bem? Que mais? Só para fechar. Aquela questão lá de país rico, desenvolvido, sofre menos que país pobre, é uma realidade, sim, infelizmente. Só que, quem são os maiores poluidores do mundo? Quando a gente pensa em catástrofe natural ligada à atmosfera, tipo enchente, furacões, quem é que polui mais? Os países ricos e desenvolvidos, porque são mais industrializados. Eles poluem mais, só que quem sofre mais são os mais pobres, que pagam o pato, né? Então, essa é uma ideia crítica para vocês utilizarem numa possível redação de Enem, de vestibular, tá? Essas ideias, fica focado na cabeça que essas ideias são argumentos para na hora de escrever um texto, vocês utilizarem. Tudo bem? Dúvidas? Quero saber se vocês têm aí alguma dúvida e que queiram falar sobre isso. Não, senhor, tudo bem.